Boa noite, querida igreja. É muito bom estar aqui mais uma vez. Estou muito feliz com a presença de todos aí, nas suas casas. E eu gostaria de começar o nosso culto hoje citando um versículo, que fica em Salmo 133, versículo 1. Quão bom e agradável que o povo de Deus viva unido como se todos fossem irmãos. Deus, ele se agrada quando o povo dele vive em comunhão. E é isso que eu desejo essa noite para nós. Mesmo distantes, cada um na sua casa, que a gente possa cada vez mais ser unidos e estar em comunhão. Amém? Vamos louvar o nosso Deus agora com um cântico. Imagine um pregador, ele mesmo é o pastor. Imagine no altar, em cima do altar, dois ladrões ao lado dele. E na hora da oferta, ele mesmo é o sacrifício. Imagine ele olhando, procurando seus discípulos, os amigos que falaram, vou ao culto. Sumiram. Ninguém cantou sequer uma canção, mas ele foi a própria pregação. Seu corpo foi o pão, seu sangue foi o vinho, sozinho construiu o único caminho. No auge da carreira de Jesus, ele realizou um culto lá na cruz. Quantos queriam vê-lo do madeiro descer? Quantos queriam ver o pregador morrer? E quando o seu coração parou, assim pensaram, o mestre fracassou. Mas ao terceiro dia, por isso o culto do Calvário nunca terminou. O pregador voltou. O culto não tem fim. Ao brado do leão, o inferno se calou. Judas se levantou e o adorou. Silêncio nunca mais. Cada dia a glória cresce mais e ainda será maior quando finalmente a igreja e o céu forem um só. Seu corpo foi o pão, seu sangue foi o vinho, sozinho construiu o único caminho. No auge da carreira de Jesus, ele realizou um culto lá na cruz. Quantos queriam vê-lo do madeiro descer? Quantos queriam ver o pregador morrer? E quando o seu coração parou, assim pensaram, o mestre fracassou. Mas ao terceiro dia o pregador voltou. Por isso o culto do Calvário nunca terminou. O pregador voltou. O culto não tem fim. Ao brado do leão, o inferno se calou. Judas se levantou e o adorou. Silêncio nunca
silêncio nunca mais. A cada dia a glória cresce mais e ainda será maior quando finalmente a igreja e o céu forem um só. Amém. Você já parou para pensar nesse dia, quando a igreja e o céu forem um só? Qual vai ser o tamanho? Você já conseguiu mensurar o tamanho dessa comunhão que a gente vai ter uns com os outros e com Deus? Ainda falando sobre comunhão e sobre o versículo que a gente leu no começo, eu tenho um desafio para você nessa noite. Vamos pensar em alguém que desde que começou a pandemia, você ainda não fez nenhum tipo de contato. Não mandou nenhuma mensagem, não fez nenhuma ligação. Pense aí, em alguém que você ainda não fez nenhum contato, em alguém que faz muito tempo que você não fala, em alguém que você ainda não viu desde que essa pandemia começou. E eu desafio você essa noite a pegar o seu celular agora, mandar uma mensagem para essa pessoa, um áudio, fazer uma ligação, o que for. Mande algo para essa pessoa. Diga para ela que você se importa, que você está com saudade e que ela faz muita falta na sua vida. Faça isso nesse momento. Depois, compartilha com a gente aqui nos comentários como foi essa experiência. Dê o seu testemunho e compartilha com a gente, que a gente quer louvar ao nosso Deus por essa oportunidade que a gente tem de se aproximar, mesmo que virtualmente. Amém? A gente vai cantar mais 2 cânticos agora. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Xavier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio sim o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus.
Você já pensou em desistir? Tenha fé e não pare de sorrir. Você vai ver que o inimigo não vai entender que o crente, até mesmo chorando, ele canta porque se chorar, chora nos pés do Senhor. Em Jesus como teu consolador. Eu sofrer uma noite até pode durar, mas o crente sabe que a vitória vem pela manhã. Então cante assim: vou seguir os passos de Jesus, vou levar comigo a minha cruz. Se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus. Vou seguir os passos de Jesus, vou levar comigo a minha cruz. Se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus. Quando o crente está firme nos pés do Senhor, ele passa pela prova cantando louvor. O inimigo se levanta, mas tem que cair. O crente não deixa a cruz, mas leva até o fim. Se cair 1000 ao seu lado, ele não cede não. Sempre está protegido por um batalhão. Deus dá ordem aos seus anjos para proteger. Bem guardado, desse jeito desistir, porque vou seguir os passos de Jesus, vou levar comigo a minha cruz. Se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus. Quando o crente está firme nos pés do Senhor, o quê? Ele passa pela prova cantando louvor. O inimigo se levanta, mas tem que cair. O crente não deixa a cruz, mas leva até o fim. Se cair 1000 ao seu lado, ele não cede não. Sempre está protegido por um batalhão. Deus dá ordem aos seus anjos para proteger. Bem guardado, desse jeito desistir, porque vou seguir os passos de Jesus, vou levar comigo a minha cruz. Se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus. Vou seguir os passos de Jesus, vou levar comigo a minha cruz. Se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus. Agora, irmãos, nós vamos estar fazendo a oração intercessória. Sabemos que Deus sabe de todos os nossos problemas, das nossas dificuldades, mas nós devemos levar a Ele a nossa gratidão e também os nossos pedidos. Vamos estar orando.
Senhor, nós te damos graças, ó Pai, por mais uma noite poder estar reunidos através, ó Pai, desta transmissão, que o Senhor possa estar abençoando, ó Pai, cada irmão, cada pessoa que está assistindo, ó Pai, este culto, que o Senhor possa estar, ó Pai, tocando em seus corações nesta noite, ó Deus. Te colocamos, ó Pai, nas tuas mãos, ó Pai, as nossas vidas, pedindo que o Senhor possa primeiramente perdoar os nossos pecados, perdoar tudo aquilo que nós temos feito que tem ofendido ao Senhor, que possamos, ó Deus, estar cada dia melhorando, ó Pai, nesta área, para que o Senhor possa, que a nossa oração possa chegar até Ti. Te colocamos nas Tuas mãos, ó Pai, a vida daquelas pessoas que estão passando por grandes lutas, grandes dificuldades, ó Pai, na área da saúde. Sabemos, ó Deus, que temos irmãos que estão em recuperação, como é a Ângela, o Celso, que o Senhor continue os abençoando, o Senhor continue, ó Pai, dando saúde a eles, tudo quanto eles necessitam, ó Pai, neste momento. Também te pedimos pelo irmão Cândido, ó Deus, que o Senhor continue fazendo, ó Pai, uma obra maravilhosa na vida dele. Te peço também pela Natália, que o Senhor continue abençoando. Sabemos, ó Deus, que ela tem sido uma bênção já, ó Deus, que por tantos anos o Senhor tem abençoado, o Senhor tem suprido as necessidades delas, que o Senhor continue abençoando, ó Pai, a vida dela. Também te pedindo pela dona Idalina, ó Deus, continue abençoando a vida dela, ó Deus. Te agradecemos feito na vida dela, Deus. Te colocamos, ó Pai, todas as outras pessoas que no momento eu não me lembro, mas o Senhor conhece, ó Pai, as dificuldades que cada um passa, que cada um tem. Que o Senhor continue, ó Pai, fazendo uma obra maravilhosa. Também te colocamos nas tuas mãos aquelas pessoas que porventura possam estar passando problemas no trabalho, ó Deus, que o Senhor dê, ó Pai, sabedoria a elas para que elas possam resolver, ó Pai, e aquelas que estão sem emprego, ó Deus, que o Senhor possa estar abrindo as portas de um emprego a elas, para que ela possa ter o seu sustento, ó Deus. Te colocamos também nas tuas mãos, aquelas pessoas, ó Deus, que têm se afastado de Ti, que o Senhor possa estar tocando em seus corações, que elas possam voltar, ó Pai, a Te louvar, a Te adorar e entregar as suas vidas a Ti, ó Deus. E também, ó Pai, aquelas pessoas que estão assistindo este culto, que não têm Jesus Cristo como Senhor Salvador, que o Senhor possa estar falando, ó Pai, nos seus corações, que eles possam entender a Tua palavra, ó Deus, e tudo quanto será pregado, ó Deus. Te colocamos, ó Pai, nas Tuas mãos, agradecendo, ó Deus, por tudo que o Senhor já tem feito em nossas vidas, por as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós. Sabemos, ó Deus, que temos passado por grandes lutas, grandes dificuldades em todo o mundo, ó Deus, mas o Senhor continua sendo, ó Pai, o mesmo Deus maravilhoso, que abençoa, que cura, que salva. Então, ó Pai, te agradecemos por isso. Te colocamos também nas Tuas mãos, ó Pai, a vida do pastor, que irá trazer a Tua palavra. Continua usando a vida dele, ó Pai, para falar aos nossos corações. Obrigado, ó Deus, por tudo. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Amém. E aí, você conseguiu cumprir o desafio? Se ainda não, ainda há tempo, tá? Não deixe de fazer isso. Você pode ser muito abençoado com essa atitude e abençoar a outra pessoa também. Agora eu gostaria de chamar o pastor, que vai dar sequência nos estudos que ele tem feito sobre vida com propósito. Você já comprou o livro? Já leu? Eu desafio você também a comprar o livro e a ler esse livro, que tem sido uma grande bênção. Na semana passada o pastor falou que você não é um acaso. E hoje ele vai falar sobre o que direciona a sua vida. Que Deus abençoe vocês com essa mensagem. Obrigado, Laís. Que Deus abençoe. Nesta noite, como a Laís já adiantou, nós vamos falar sobre o assunto o que direciona a sua vida. Todos nós podemos ser direcionados por inúmeras coisas nesta vida. Com toda certeza, há pessoas nesse exato momento que estão sendo direcionadas de uma forma que afasta ela dos maiores e melhores propósitos da vida. Lá no livro de Eclesiastes, capítulo 4, versículo 4, a palavra de Deus diz assim: também descobri porque as pessoas se esforçam tanto para ter sucesso no seu trabalho. É porque elas querem ser mais que os outros, mas tudo é ilusão, e tudo como correr atrás do vento.
toda e qualquer pessoa, ela é movida por algo, por alguma coisa. Nós temos coisas que nos despertam nesta vida, e é disso que nós vamos falar nesta noite. A pessoa, quando é movida por algo, ela é direcionada, e isso significa controlar, direcionar, guiar, dirigir. Se você está dirigindo um carro, você naquele momento está guiando, controlando, direcionando. Portanto, qual é a força que move a sua vida nesta noite? Entenda a pergunta: qual é a força que move a sua vida nesta noite? Neste exato momento, você pode estar sendo dirigido por um problema. Isto consome todo o seu pensamento, toda a sua energia. Você pode estar passando por uma pressão, e isso também chama toda a sua atenção. Ou você está sendo limitado. Você pode estar sendo direcionado por uma lembrança dolorosa, algo que aconteceu lá no seu passado, mas que hoje machuca o seu coração, pois tal dor está dirigindo a sua vida. O seu foco está voltado para esta dor, para este sofrimento. Talvez nesta noite você está sendo dirigido, controlado por um medo, e etc, e etc. Existem centenas de circunstâncias, valores e emoções que podem controlar a nossa vida, pode dirigir a nossa vida. Por quê? Porque o nosso foco pode estar totalmente voltado para estas coisas que eu acabei de falar. Mas vamos enumerar algumas coisas nesta noite. E em primeiro lugar, muitos são direcionados pela culpa. Tais pessoas passam a vida inteira fugindo do remorso e ocultando a culpa. Pessoas são manipuladas por suas lembranças. Quantas e quantas vezes você não foi pego lembrando de algo que aconteceu no seu passado, e vem aquelas lembranças, muitas vezes lembranças ruins, tristes, que causa em você aborrecimento, tristeza. Você chega a ficar chateado, aborrecido, em alguns casos irado. E você então é manipulado por essas lembranças. Elas permitem que seu passado controle o seu futuro agora. Elas frequentemente culpam a si mesmo por inúmeras razões. Todos nós, sem nenhuma exceção, somos produtos de nosso passado. Mas nós não precisamos necessariamente de sermos prisioneiros deste passado. O propósito de Deus não é restringido pelo passado. Veja, Deus, Ele tornou um assassino chamado Moisés em um grande líder. Um líder que retirou o povo do Egito e levou
para fora do Egito em direção à terra de Canaã. Deus chamou um covarde, Gideão, para tornar-se um grande e corajoso e herói. Deus também pode fazer coisas maravilhosas na sua vida, na minha vida, para o resto de nossos dias. Deus, Ele é especialista em dar para as pessoas um novo começo, um novo futuro, um novo propósito, um novo desejo. Deus é um especialista em transformar as coisas, em transformar o ser humano, o homem perdido. Deus é capaz de dar um novo sentido, um novo propósito para a vida de qualquer um de nós. Como disse, um novo começo. Ponto número 2. Muitos são direcionados ou movidos pelo rancor, pela raiva. Eles se apegam às mágoas, sem jamais superá-las. E em vez de aliviarem suas dores através do perdão, revivem-na de contínuo em sua mente. Quantas e quantas pessoas hoje não estão distanciadas de Deus, porque o foco maior está numa lembrança que causa raiva, que causa ódio, que deixa uma pessoa angustiada, triste, aborrecida, e com isto, esta pessoa não tem mais futuro, não tem mais alvo, não tem mais expectativas boas. Quantas pessoas estragam a sua vida devido a certos sentimentos, como acabei de dizer, lembranças que doem profundamente. Devo lembrá-los, o que passou, passou. O que passou deve ficar para trás. Nada pode mudar o seu passado, nada pode mudar o meu passado. Você apenas machuca a si mesmo com a sua amargura. E você paga um preço altíssimo por causa disto. Se você tem família, a sua família sofre juntamente com você. E aí você está impedindo com que coisas bonitas, belas, coisas de Deus aconteçam na sua vida. Muitas vezes nós impedimos o trabalho do Espírito Santo em nossas vidas, porque tudo que nós conseguimos sentir é raiva, é ódio, é amargura. Nós não vencemos as lembranças do passado. Gostaria de dizer-lhe nesta noite, estas lembranças do passado você deve entregar nas mãos de Deus. Para o seu próprio bem, aprenda com o passado. E todos nós, sem sombras de dúvidas, podemos aprender muito com o nosso passado. Tenho certeza absoluta que eu já sei lidar com algumas coisas e não vou permitir que elas se repitam. Portanto, o passado pode ser até bom. Ele é necessário, mas gostaria de lembrá-los, ele não pode te machucar. O passado não pode estragar a sua vida. O passado não pode estragar a sua família. O passado não pode impedir que você seja usado por Deus. O passado não pode
permitir que você tenha expectativas sobre o seu futuro com Deus, sobre Deus usar a sua própria vida num novo propósito. Meu querido, o que fazer com o passado? Pegar aquilo que posso aprender com ele e, de repente, então, me afastar por completo do passado. Você pode dizer, mas não é possível esquecer. É verdade, senão você não teria uma memória, certo? Correto, você tem que lembrar, é lógico, isso faz parte do ser que Deus criou. Nós sempre vamos lembrar, mas nós temos que aprender como lidar com o passado. Terceiro lugar, muitos são direcionados pelo medo. Seus temores provavelmente trouxe já resultados traumáticos para a sua vida. Eu posso lembrar quando eu ainda era um adolescente, o medo que eu tinha. Medo de tudo. Tímido. Tinha uma dificuldade terrível, até mesmo para fazer amizades, de aproximar de uma outra pessoa. A timidez, o medo era tão grande, com isto eu fui prejudicado. Porque as pessoas, ao invés de se aproximarem de mim, distanciavam. E eu com medo e timidez também me distanciava. Mas veja, precisamos de lidar com isto. Isto é uma realidade, acredito, na vida de todos. Precisamos entregar isto nas mãos de Deus. Por quê? Porque o medo, a timidez nos impede muitas vezes de fazer a vontade de Deus. Independente do que tenha causado qualquer situação na sua vida, lembre-se, este é um mal que tem que ser vencido. Muitas pessoas, infelizmente, são direcionadas pelo medo. Perdem grandes oportunidades na vida por causa do medo. Certamente, você sabe de alguma história deste tipo. Ou você mesmo já perdeu uma grande oportunidade por causa do seu medo, da sua timidez. Ao invés de ir em frente, você recuou. Por uma única razão: medo. Medo. O medo de correr riscos. Em vez disso, tais pessoas muitas vezes agem de forma cautelosa, sempre evitando riscos, tentando manter a situação. O medo é algo que nos impede de fazer a vontade de Deus. É como se tivesse trancado num quarto ou numa cela, impossibilitados de fazer qualquer coisa. Esse tipo de medo vai impedir você ou qualquer outra pessoa de fazer a vontade de Deus. Ou qualquer pessoa que pretenda fazer aquilo que Deus deseja fazer em sua vida. Muitas e muitas ocasiões eu deixei de realizar algo por meu medo ou minha timidez. E eu creio que um grande número de pessoas não são diferentes. Nós esbarramos
no medo. E Deus está dizendo: vai em frente. Vai em frente. Eu quero usar você. Você tem que agir contra isto, contra o medo, com as armas da fé e do amor. Lá em 1 João, capítulo 4, versículo 18, a palavra de Deus diz assim: no amor não há medo. O amor, que é totalmente verdadeiro, afasta o medo. Portanto, aquele que sente medo não tem no seu coração o amor totalmente verdadeiro. Porque o medo mostra que existe castigo. Então, meu querido, como que vamos vencer o medo? Vamos vencer o medo através do amor. Pela fé. Muitas das coisas que eu fiz na minha vida hoje era porque eu tinha um amor profundo por aquilo que deveria ser feito. E pela fé eu fui em frente. E é assim que nós devemos fazer. Não é porque somos talentosos, não é porque temos dons, é porque temos uma vontade de fazer aquilo que muitas vezes, entendo o que eu vou dizer, ninguém quer fazer. E Deus nos usa. É dessa maneira que nós vamos vencer o medo. Quarto lugar, muitas pessoas são dirigidas pelo materialismo. E hoje isso é um problemão na vida de muita gente e de muitos cristãos. O seu desejo de adquirir é o único objetivo na vida. Isso pode conduzir a nossa vida, dirigir a nossa vida, nos cegar. Nós podemos ficar literalmente cegos diante das grandes ofertas que são nos feitas. Então, há pessoas que são dirigidas por coisas, sim, muitas. Há pessoas que são dirigidas por bens materiais, sim, muitas. E que facilmente esquece aquele que é o dono de tudo, que é Deus. Então, meu querido, temos que tomar um cuidado muito grande, porque para muitos este é o único objetivo na vida. Adquirir, aumentar o patrimônio, aumentar isso, aquilo. Isso é muito perigoso. O impulso de sempre querer mais se baseia num conceito errado, de que ter mais nos tornará mais felizes. Isso é uma mentira. Isso não é verdade. Muitas vezes a pessoa acha que por ter mais, conquistar mais, ela será mais importante. Não é verdade. Isso pode parecer aos olhos humanos. E digo por um tempo, mas não para sempre. Pessoas, por causa de seus bens, se sentem protegidas. Esta é outra mentira. Então, estes pensamentos são falsos. Posses trazem uma felicidade temporária. Somente isto. E digo, uma pessoa pode perder tudo do dia para a noite. Essa é a grande realidade. Tem isso também. Uma vez, e deixe explicar por que uma pessoa não é feliz completamente.
Porque funciona mais ou menos assim. Quando você adquire algo novo, passa-se alguns meses, algo mais novo surgiu no mercado. E você já, de repente, acha que você não conquistou aquilo que você gostaria de conquistar, aquilo que deixaria você feliz. Esta é a grande realidade. O mundo funciona assim, não é? Então, acabamos nos frustrando e percebemos rapidamente que modelos novos estão surgindo, maiores e melhores. Então, a nossa felicidade não pode estar em coisas deste tipo. Também é um mito a concepção do que quanto mais eu possuir, mais importante eu serei. Mentira! Autoestima e patrimônio não são as mesmas coisas. O seu valor não é determinado pelas suas posses. Deus nos deixa claro que as coisas mais valiosas não são os nossos bens. O mito mais frequente a respeito do dinheiro é o que diz que quanto mais dinheiro se tem, mais protegido se está. Isto não é verdade. Riquezas podem ser perdidas num piscar de olhos. Isto é incontrolável. Simplesmente incontrolável. A verdadeira proteção só se pode ser achada naquilo que nunca poderão tomar de você. Vamos repetir isso. A verdadeira proteção, e vamos colocar também, a verdadeira felicidade, só pode ser achada naquilo que nunca poderão tomar de você. Pense nas coisas mais importantes para você agora, as coisas que você mais ama neste exato momento. E eu vou dizer que elas não vão trazer a segurança e a felicidade para sempre. Pode pensar. Eu desafio você. Nada se compara ao seu relacionamento com Deus. O seu relacionamento com Deus, ninguém pode tirar de você. Ninguém pode tirar de você a sua fé. Percebe? Agora, muitas pessoas pouco importam com o relacionamento com Deus. Mas eu gostaria de lembrá-los. Não faz muito tempo eu citei estas palavras. É uma ordem de Deus. Amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Tais pessoas, elas conseguem, sem sombra de dúvidas, serem felizes, mesmo em meio às circunstâncias deste mundo, com todas as crises que você pode imaginar. Quinto lugar, muitos são direcionados pela necessidade de aprovação. Eles permitem que as expectativas dos outros controlem a sua vida. Tem muitos adultos
ainda que tentam ganhar a aprovação de seus pais, que nunca estiveram satisfeitos. Muitos são movidos pela pressão social, sempre preocupados com o que os outros vão pensar. Infelizmente, os que seguem a multidão acabou normalmente perdido por ela, ou nela. É assim que funciona. Eu não posso seguir a multidão nem sempre está certa. Não é porque existe um número grande de pessoas, que aquele número grande de pessoas, aquela multidão, está correta. Então, muitas vezes, nós esperamos a aprovação das pessoas para dirigirmos a nossa vida, as nossas vidas. Meu querido, deixe dizer isso bem claro. Eu não conheço todas as chaves do sucesso, mas uma chave para o fracasso, essa eu conheço bem. É tentar agradar todo mundo. É? Verdade? O que acontece com o sujeito que tenta agradar todo mundo? Como que é isso? São muitas decepções. Esta é a grande realidade. E cada pessoa fala uma coisa. Cada pessoa tem o seu jeito de pensar, seu jeito de ser. Então, meu querido, ser controlado pelas opiniões dos outros é uma forma segura de deixar de lado os propósitos de Deus para a sua vida. Porque as pessoas não estão se importando com o propósito de vida que você tem. O propósito de vida que você tem para com Deus. Não são elas que vão ditar o que você deve fazer. Você deve ter um relacionamento com Deus de maneira que Deus fale com você. Que você conheça a vontade de Deus, para daí então ser impulsionado, dirigido, orientado, guiado por Deus. Mateus capítulo 6, versículo 24, a palavra de Deus diz: um escravo não pode servir a dois donos. Uma tradução de senhores. Então vamos lá, de novo. Um escravo não pode servir a dois donos ao mesmo tempo. E um dono aqui, vamos dizer, é Deus, e o outro é o mundo. Isso é fácil de compreender. Mas a palavra de Deus diz assim: pois vai rejeitar um e preferir o outro, ou será fiel a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e também servir ao dinheiro. Existem muitas outras influências que podem dirigir a sua e a minha vida, mas todas elas levam ao mesmo impasse: potencial não aproveitado, estresse desnecessário e uma vida não realizada. É isso. Esse é o final. Mas há uma maneira em que a vida pode ser direcionada, dirigida, orientada por propósitos. Uma vida pode ser guiada, controlada e dirigida pela vontade de Deus. Nada é mais importante que conhecer a vontade de Deus para a sua e para a minha vida. E nada pode compensar o prejuízo de não conhecê-la.
Meu querido, nada nesse mundo compensa. Necessário é que você e eu conheçamos a vontade de Deus para as nossas vidas. Nós precisamos de conhecer a vontade do Senhor. É isso que vai nos dar propósito e sentido para a vida. Digo, nem o sucesso, nem as riquezas, nem a fama, nem os prazeres, nada disso pode conduzir você a este caminho que nós estamos falando nesta noite. Conhecer a vontade de Deus deve ser algo supremo na sua vida e na minha vida. Sem objetivos espirituais, a vida é um movimento sem sentido. Você já ouviu falar daquelas pessoas que correm para lá e para cá, 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 e nunca alcança absolutamente nada? É disso que eu estou dizendo. Muitas vezes existem pessoas que estão numa correria grande. Eu conheço pessoas assim. E vai aqui, vai lá, vem aqui, faz isso, faz aquilo, sem ter essa direção tão especial de Deus. Elas não são conduzidas pelo Senhor. Isso é uma atividade sem direção. E isto acaba sendo inútil. Sem Deus, a vida não tem nenhum sentido. Ok? Sem Deus, a vida não tem nenhum sentido. Sem um sentido, a vida não tem significado. Vamos de novo. Sem Deus, a vida não tem nenhum sentido. E sem um sentido, a vida não tem significado. Sem um significado, a vida não tem relevância ou esperança. Lembre-se, tudo começa com Deus. Tudo foi criado por Ele e para Ele. A maior de todas as desgraças não é a morte, é uma vida sem propósito. É disso que nós estamos falando. E muitas vezes, pessoas existem e vivem uma vida sem nenhum sentido. Então a pergunta nesta noite é esta: sua vida faz sentido? Acabei de dizer, a maior de todas as desgraças não é a morte, mas é uma vida sem sentido. E gostaria de repetir para você: sem Deus, a vida não tem sentido. Sem sentido, a vida não tem significado. Sem um significado, a vida não tem nenhuma relevância e nenhuma esperança. Eu gostaria que você pensasse nisto que foi dito de maneira profunda. Que você orasse sobre este assunto. Alguns dias atrás,
Nós falamos aqui que ninguém veio a este mundo para fazer turismo. Lembram-se disto? Deus tem um propósito para a sua vida. Mais ainda, Deus quer que você nesta noite diga: agora a minha vida tem sentido. E para a sua vida ter sentido, eu gostaria de relembrá-lo: tudo começa com Deus. Tudo começa com Deus. Tudo foi criado para Ele e por Ele. Deus deseja entrar na sua vida, no seu coração. Ele deseja ser o Salvador e Senhor da sua vida. Ele deseja dar um norte para a sua vida. Ele quer que a sua vida tenha sentido. Talvez a pergunta é para todos. Todos. Sim, para todos. Todos. Qualquer pessoa, em qualquer lugar, pela fé, pode abrir o seu coração, abrir a sua vida e convidar Jesus para ser o Senhor e Salvador. Qualquer cristão caído, distanciado de Deus, nesse momento, pode abrir o seu coração, abrir a sua vida e pedir para Deus vir e fazer aquilo que tem que ser feito na sua vida. A Bíblia é tão clara, a Bíblia diz: pelo que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram. Eu gostaria de dizer, Deus é um especialista em transformação de vida, em mudança de vida. Deus é um especialista para dar sentido à vida de todo aquele que está perdido. Portanto, meu querido, pela fé, peça a Deus, e Deus certamente vai estar ouvindo o seu clamor, a sua dor, o seu sofrimento, o seu desejo, a sua necessidade. Aonde você estiver, eu peço a você que feche os seus olhos, curve sua cabeça. Este é um momento de fé, um momento de esperança, um momento de transformação. Pela fé, fale com Deus. Eu vou estar orando, mas você clame a Deus, peça em nome de Jesus, que Deus o transforme, que Deus traga sentido para a sua vida, que Deus dê uma vida de propósito para você. Vamos orar. Querido Pai, bondoso Deus, nós estamos aqui clamando pelo Senhor, clamando, ó Pai, que o Senhor, através do Teu Espírito, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que o Senhor faça uma visita ao coração daqueles que estão ouvindo a Tua palavra, e peço a Deus que o Senhor, através do Teu Espírito, esteja dando sentido para estas vidas, para estes que clamam. Eu peço a Deus que o Senhor encha-os de esperança, de desejo, que o Senhor realize o milagre necessário na vida desta pessoa, que o Senhor dê, ó Deus, uma vida com propósito. Pai, eu clamo, eu entrego cada vida nas Tuas mãos, eu entrego cada família nas Tuas mãos, suplico a Tua bênção, peço que o Senhor conceda, ó Deus, nesse momento, o conforto, o consolo, a Sua paz, supra necessidades, cure o enfermo, abençoe este lar, esta família, esta pessoa.
Pai, acima de todas as coisas, aquilo que tem mais valor, que é a nossa vida espiritual, que é o nosso desejo, a nossa vontade de te servir. Eu peço, ó Pai, que o Senhor esteja abençoando todo aquele que ouviu a Tua palavra e conceda, ó Deus, esta grande bênção, esta grande alegria. Nós oramos no precioso nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. O culto foi uma bênção, né, irmãos? Espero que tenha abençoado muito a vida de vocês. Estou aqui para passar alguns recados. Então, lembrando que esse mês, no terceiro mês, no dia 20, né, nós teremos a Cesta do Amor. Então, coloque na sua agenda, se prepare, separe alguns mantimentos para que você possa contribuir com esse ministério. Eu também gostaria de falar sobre o Ministério de Máscaras e dar algum feedback para vocês de tudo que foi feito com esse ministério. Então, no total, nós fizemos 3.000 máscaras. Muita máscara, né, gente? E a gente conseguiu distribuir até agora 2.600 máscaras. Nós temos prontas ainda 400 máscaras que nós já tem destino, tá? Essas máscaras, e a gente vai distribuir em uma comunidade carente. E a gente ainda tem material para produzir mais 400 máscaras. Porém, nos falta ainda o tecido. Então, a gente tem todo o restante que a gente precisa para essas máscaras, o elástico, a linha e tudo mais. Só nos falta o tecido para finalizar 400 máscaras. Então, para isso, a gente ainda pede a colaboração de vocês. O pastor conversou comigo mais cedo e ele me disse que aproximadamente R$400, 430, seriam suficientes para elaboração, para compra desse tecido, né? Então, se você tem a oportunidade de nos abençoar e fazer essa contribuição, procure um de nós da equipe para fazer essa contribuição. A gente vai ficar muito feliz e isso vai abençoar muitas pessoas. Então, eu agradeço pela sua presença, por estar conosco até esse momento. Espero que a sua semana seja uma semana abençoada. Vou voltar para o pastor que vai fazer a bênção apostólica. Obrigada. Queridos amigos, é uma grande alegria novamente poder falar com vocês. Nós queremos pedir para você que ouviu a palavra de Deus, caso você tenha dúvidas, talvez você não tenha uma Bíblia, procure um cristão na sua vizinhança, na sua rua, e peça ajuda, peça orientação sobre o que você ouviu nesta noite. E eu tenho certeza que Deus vai abençoar a sua vida. Você é uma pessoa que Deus se importa com toda certeza. E Ele tem propósitos para a sua vida. Tenho certeza disso. Aonde você estiver agora, eu peço a você que feche seus olhos, curve a sua cabeça e nós vamos finalizar com a palavra de oração. Faça a sua oração pessoal, aí no seu lar. Que a graça de Deus Pai Todo-Poderoso e de seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, e a comunhão com o Espírito Santo esteja sobre cada um de vós. Amém.